Boa noite, meus queridos amigos do grupo de oração Trindade Santa. Meu nome é Vânia Reis, a gente faz parte do Ministério de Formação e estamos fazendo o nosso grupo de perseverança virtual por conta da pandemia. Então, nós vamos hoje ver a Lexio Divina, mas antes da gente conversar sobre a Lexio Divina, nós vamos falar um pouco, ajustar um conteúdo do último vídeo sobre o Rosário. Então, a gente estava vendo que os mistérios do terço era difícil às vezes decorar qual que é que dia. Então, eu vou fazer um processo mnemônico de memória para você então lembrar. Segunda-feira, que seria o primeiro dia da semana para nós trabalhadores, então os mistérios que falam do nascimento, mistério da alegria, né? Os mistérios da alegria ou gozosos. No segundo, na terça-feira, seriam então os mistérios da dor, os dolorosos. Na quarta-feira, seriam os mistérios da glória, ou gloriosos. Na quinta-feira, seriam os luminosos, né? O novo grupo de mistérios que vai do batismo à vida pública de Jesus, do batismo até a Eucaristia, então antes da dor. E aí a gente completou os 4 mistérios que tem, e essa repetição, para a gente lembrar que dia que a gente tem que rezar, você vai pegar como referência a Semana Santa. Então, sexta-feira santa da paixão é da dor, então os mistérios dolorosos. Sábado de aleluia é da alegria, então os mistérios da alegria. E domingo é dia de glória do Senhor, né? Então, os gloriosos. Então, esses 3 se repetem, né? E os luminosos é só um dia, que é na quinta-feira, tá bom? Então, vamos lá para a nossa Lexio Divina, a gente vai começar. E a gente começa pedindo o Espírito Santo que venha nos iluminar o nosso caminho, a nossa caminhada, inclusive, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, que Ele esteja com a gente. Essa ferramenta muito útil que é da Lexio Divina é uma ferramenta que, na verdade, chega até a gente desde as raízes da tradição judaica, né? Até então, um processo fragmentado, mas muito antigo. Só no século XII é que o monge Guigo Chartreux consegue sistematizar e tornar isso que a gente vai conversar hoje a respeito. Você pode conhecer com profundidade, e até recomendo para você, o pequeno livro que ele deixou para a gente, que chama A Escada dos Monges, está na internet, disponível, né? E é muito bonitinho, ele escreve muito bonitinho, muito afetivo a fala dele, gostosa de ver, né? Ok, a própria leitura orante como ele mesmo, o organizador dele fez, um processo muito simples, singelo. Não tem mistério nenhum, mas é profundo, Ele tem ação de guiar a gente, conduzir a gente dentro da missão de Deus, para conhecer o mistério de Deus. Quando a gente pratica, a gente se alimenta, amadurece espiritualmente, a gente cresce espiritualmente. São Gregório Magno falava que se você quer conhecer o coração de Deus, você deve ler a palavra de Deus, né? Então, a gente quer chegar mais perto, buscar a intimidade perdida com Adão e Eva. Então, esse é um método muito legal para a gente, tá? Um diálogo pessoal com Jesus. É a proposta da Lexio Divina. Então, a gente tem que para ter essa intimidade, a gente tem que ter com a palavra, a gente tem que ter a intimidade com a Bíblia, né? E é bom a gente ter a percepção de que a Bíblia não é um livro.
A Bíblia é uma pessoa. Claro que é doutrina também, né? Mas a gente tem que entender que a palavra de Deus não pode ser apreendida, captada pela gente apenas intelectualmente. A gente nunca vai chegar a subir as escadas do monge, né? E da Lexio Divina, então, sem fé, que é a condição primordial, e a gente nunca vai chegar apenas pela prática intelectual. A gente chega na metade do caminho, apenas, tá? Não consegue percorrer os só 5 degraus da nossa escala. Então, ele é um método eficaz, né, para o plano de Deus, para a vida da gente, para nos salvar. Mas salvar, por quê? Porque é um método que faz a gente dialogar com Deus e, ao mesmo tempo, enxergar as coisas que a gente precisa melhorar. O que Deus quer que a gente veja e que a gente está passando batido, né? E isso a gente consegue exercitar cada vez mais com essa leitura orante, que é outro nome que se chama a Lexio Divina. A gente consegue exercitar mais o dia a dia de ser um filho ou uma filha agradável, que agrada a Deus, agrada ao nosso Pai. Então vamos lá para a escada dos montes, ou a Lexio Divina ou a leitura orante, que é um jeito mais fácil de chamar leitura orante. Então, o primeiro degrau, o primeiro patamar é fácil para os principiantes, que é a leitura das escrituras, tá? De forma assídua, constante, para você começar o seu diálogo com Deus, imaginando que aquelas palavras estão sendo faladas para você, imaginando que Deus está usando a linguagem dos homens para falar com a gente. Para isso eu peço sempre, temos que pedir sempre a intervenção do Espírito Santo, tá? Para ajudar a gente a tirar dela esse fruto especial. O monge, o Guigo Chartreux, ele faz um paralelo com a uva, né? Então, o primeiro é pegar aquela uva na mão. O segundo degrau é a meditação. Então, é uma ação deliberada da mente para investigar, né? E aí, usando a razão para investigar uma verdade que está oculta para mim, tá? Essa que é a pérola, como fala o Padre Roger da Canção Nova, é a pérola que a gente tem que descobrir no nosso diálogo, né? Na palavra. Então, o que Jesus quer dizer para mim é o que eu vou estar buscando ali na meditação. Eu posso, na meditação, se eu quero compreender mais, usar a Bíblia. Se o trecho que eu peguei, por exemplo, é a efusão do Espírito Santo, aqui em Joel, eu posso pegar as letrinhas que estão aqui do lado e pegar leituras que são ligadas àquele trecho e aprofundar um pouco mais, tá? Mas uma busca de quem está cavando informação para buscar aquilo de forma mais preciosa para mim, de forma mais investigativa mesmo para mim, tá? É importante, quando eu estou lendo a Bíblia, que a gente tem que ter noção para aquilo que o Sagrado Autor está nos colocando é daquele tempo, daquela época, não é uma realidade agora. Eu tenho que entender, quando Maria foi visitar Isabel, que aquela situação pode ter sido uma situação em que ela não queria encontrar com as pessoas ou ver o início da gravidez dela, que ela poderia ser considerada
tendo traído José, tá? E as mulheres naquela época eram apedrejadas. Então você tem que ter o contexto da mente da época para tirar todo o fruto possível de uma passagem religiosa. Então, aquilo, uma verdade que estava oculta para mim. Ok, então eu tenho que ter a noção de como era a história, como é que as pessoas viviam, quais eram os conceitos, a cabeça, que era muito diferente da gente, e pegar nesses conteúdos, os números, que é outra coisa também, os números na Bíblia, e quem quiser pode me pedir, eu mando o arquivo no Word, é muito interessante entender porque eles têm os seus símbolos, né? O 3 é da Trindade Santa, então se você vê, todas as situações acontecem 3 vezes, elas se repetem, porque elas acontecem para a Trindade, né? Ok, então os números, o que significa, quais são os símbolos, né? E as palavras. Sempre quando você estiver lendo e uma palavra você desconhecer, você tem que olhar para ela dentro de um contexto e olhar no dicionário. Eu não sei o que essa palavra quer dizer. Eu acho que é isso. Vai lá no dicionário e vê. Que aí você vai aprender ela de forma mais robusta. Ok. Então aí eu vou para o terceiro degrau, que é o da oração. É o degrau que eu vejo que eu preciso daquele... superar aquela dificuldade que eu estava ali na meditação vendo, mas que sozinha eu não dou conta. Então eu vou para o degrau da oração, onde eu vou pedir com o coração aberto e deixar que Deus fale no meu coração, abrir meu coração para Ele. Então, você sabe que você não vai dar conta sozinho e você pede ajuda. Você entrega, você pede, reza com o coração. E aí é o quarto degrau, quando você entrega na contemplação para as mãos do Senhor. Um momento de silêncio em que você eleva a sua alma a Deus e neste degrau você não age, você entrega. Você pode contemplar a natureza ou uma figura muito bonita, mas o teu pensamento está aberto para ouvir. O teu ouvido está aberto para ouvir, né? Você permanece em Deus com fé e espera com calma. Essa presença amorosa dele vai chegar. Com o tempo, ela vai chegar. A gente tem que libertar nossa ansiedade, nossa angústia e aproveitar melhor esse momento. E depois, mais recentemente, aí já não é do monge, foi acrescentado um quinto degrau, que seria o momento da ação, da partilha. Ok, então eu tenho uma compreensão que aquela característica é importante para agradar a Deus. Então eu vou conversar com meu marido, eu vou falar com ele. Eu não me dei conta que eu estou sendo muito assim, o assado, ou com meu filho. Eu vou partilhar, ou com a comunidade. Até sair evangelizando também. E no fim você termina com o Pai Nosso. Então vamos lá, a leitura é a doçura da bem-aventurança que você quer, e você então vai ler com calma, reler, vai buscar assuntos próximos, vai meditar. Então aquela doçura você consegue ver naquela fruta, naquela uva, eu vou encontrar aquela doçura, né? Eu respiro fundo e deixo as palavras entrarem. Eu olho as palavras até que uma me toca ou duas me tocam. E ali eu vou debruçar naquela situação. E depois a oração. Nessa oração você vai pedir, como eu falei, e aí você vai escrever num diário, alguma coisa. É bom você anotar aquelas coisas que estão vindo para você depois retomar e rever.
E aí, ali, a partir daquele texto, você transforma em oração, né? Na contemplação, como eu falei, a gente então silencia e aí eu vou fazer um propósito para entrar na parte da ação, da partilha, do compromisso, daquilo que vai ser para frente. Então, eu vou procurar não chegar dessa forma para a pessoa, para meu filho, sempre pedindo ele alguma coisa, ele não gosta de ser toda hora. Então, primeiro vamos conversar, vamos chegar mais perto, enfim, aquilo que Deus botar no teu coração. Vamos fazer então um pequeno exercício, a gente não pode demorar para não passar muito do tempo. Então eu li Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então no primeiro momento, essa leitura, está claro, não preciso ir atrás de mais nada para compreender. Eu vou examinar com cuidado. Eu quero ver a Deus. Eu preciso então ter um coração puro. Eu encontro essa pureza dentro de mim, ela está aqui, então eu vou mastigar, triturar essas frases para que eu consiga compreendê-las melhor. Então, eu vou lá. Jesus falou puro de coração e não de corpo. Por quê? Eu posso ser puro de corpo e não ser puro de coração? Eu posso ser puro de coração e não do corpo? Eu posso ter mãos inocentes com más obras? Eu posso ser inocente nas minhas ações e ter uma obra que seja maliciosa para ferir o outro? Eu vou mastigando. Eu posso ter pureza e com pensamentos impuros, maldosos, invejosos, sem amor? E aí, como o nosso monge queridinho, o Guido Chartreux, fala, como é fundo o poço. Quantas coisas eu posso pegar de uma frase. A alma compreende, então, que para eu chegar nessa pureza, tenho muito que caminhar. E sozinho eu não vou dar conta. Eu já, pegando a uva, eu já vi a fruta. Eu já consegui ter ela, mas eu não tenho sabor. Ela está na minha mão. Eu tenho a casca, eu tenho a forma, posso até ter o cheiro, mas não tenho sabor. Aí eu vou rezar. E eu tenho que rezar com o coração desejante, né? Eu quero elevar para Deus e pedir para Jesus o dom que está me faltando para essa oração, para isso que eu quero tanto. O dom é. Porque você pode estudar muito, você pode ler muito, mas como São João falou em 19, no capítulo 19, versículo 11, não cabe a quem lê, nem a quem medita, sentir tal doçura, senão a recebe do alto. Esse dom é Deus que vai me dar, para ser capaz de entender a plenitude do que Ele quer desta pureza para o meu coração, para meu coração. Então, eu preciso deixar de ser isso, eu preciso fazer isso. Me ajude, isso é um hábito tão grande dentro de mim, me ajude, Jesus, me ajude a conseguir isso. E aí, com essa força muito clara, eu lembro ontem, Padre Theo falando com a gente, eu te louvo, Pai, né? A homilia de ontem, de Lucas 10. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Então não é de quem a sabedoria, de quem sabe do que pode, não, é o coração da criança pura, desejante, sem crítica, né? Ler, meditar, vários sábios, do bem e do mal já fizeram, filósofos, mas a sabedoria deles vem das ciências humanas. O espírito de sabedoria
que é o único e verdadeiro a dar sabedoria, não é essa. É a que me dá essas ciências, como o nosso mongezinho fala, a ciência saborosa que alegra e nutre com inestimável sabor a alma que a possui. Então, essa capacidade de preencher aquilo que eu preciso saber para mudar. A palavra é dada a todos. A sabedoria de espírito que o Senhor distribui é quem quer e quando Ele quer. É o Senhor que distribui quando Ele quer, para quem Ele quer. E aí, a poucos é dado, e eu preciso então falar, me dê esse dom, Jesus. A sabedoria nunca vai ser dada por uma pessoa que não é uma alma boa, tá? Ela procede de Deus. Então, eu preciso fazer isso pedindo para alcançar, como aquela mulher cananeia que, aos pés de Jesus, que a princípio não quer aceitar a informação dela, fala: até os cãezinhos comem as migalhas que caem no chão. Então, eu quero qualquer migalha, Jesus, para entender isso que eu estou vivendo, mesmo não sendo essa pessoa tão próxima como eu deveria ser. E depois, a parte mais espiritual de todas é a contemplação. Com essas palavras, a alma, quando eu peço, quando eu estou rezando, a alma se inflama e o desejo está muito próximo e Jesus, o Senhor, vê, me enxerga. E aí, atento às minhas preces, Ele chega e me permite entrar. Então, o que eu preciso fazer nisso é parar a minha ação. Parar a minha ação. Eu posso até parar os olhos contemplando a natureza, as coisas, as criaturas de Deus, mas eu não faço nada. Eu deixo Ele agir e eu fico pronto para Ele ouvir, né? E meu corpo ouvir nele, né? Depois que essas palavras fizeram todos os efeitos e eu consegui pegar esse texto sagrado, eu vou então ter esse diálogo com Deus. E a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos, como está escrito no Dei Verbum, né? Que é a Constituição Apostólica que falou, né, sobre a Alexio Divina. Dentro a última etapa é a partilha. Então, a ação vai vir com a interiorização das palavras de Deus. Eu preciso praticar, então. Eu preciso incutir atitudes de mudança. Eu preciso converter a mim mesmo ao meu jeito de agir. E aí eu faço a propósito, como eu estava falando para você. Porque eu preciso constantemente estar me vendo, revendo. Porque isso não é herança hereditária, como é que chama? Capitanias hereditárias, não é, né? É um direito hereditário. Lembra-se de Salomão, ele pediu sabedoria a Deus e no final da vida dele, ele não tinha sabedoria, porque ele não foi atrás dessa constante leitura de aperfeiçoamento, leitura orante para aperfeiçoamento de si mesmo, tá? Eu vou colocar aqui embaixo no vídeo, separado, que ainda não estou craque o suficiente para juntar, 2 pequenos videozinhos que eu fiz. Um usando os ícones de Padre Paulo Ricardo, em que eu falo como essa pequena meditação pode ser feita durante o terço. Os 2 são para isso.
E a segunda é um vídeo que tem um cantor português muito legalzinho e que eu também faço uma oração por cima desses dois imagens para a gente pensar como, exercitar como. Eu espero que tenha sido útil. Passei um pouquinho do tempo, mas que Deus nos abençoe e nos ajude a ser cada dia pessoas melhores. Até quinta que vem.